Olá a todos, tudo bem? Me apresento como Cleison Oliveira Alves, aluno do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Baiano, Campus Bom Jesus da Lapa, no curso de Engenharia Agronômica. Apresento aqui um seminário avaliativo da disciplina de Botânica Sistemática do terceiro semestre do curso de Engenharia Agronômica, no qual tive como objetivo apresentar a família das apiáceas. Famílias apiáceas são classificadas por terem distribuição mundial, no qual inclui aproximadamente 400 gêneros e mais de 4.000 espécies. Com isso, representa uma das maiores famílias das angiospermas. No Brasil, ocorrem cerca de 8 gêneros e cerca de 100 espécies, o qual inclui espécies como a salsinha, cenouras, o aipo e o coentro. A classificação taxonômica da apiácea se adentra a uma família de plantas dentro do reino Plantae, da divisão Magnoliophyta, da classe Magnolopsita, da ordem Apialis e da família Apiaceae. As teorias foram elaboradas com o objetivo de descrever como essas espécies foram domesticadas e levadas para o resto do mundo. Uma dessas teorias envolve justamente um fungo, no qual foi descoberta na Europa e na Ásia Menor, e desde então é reconhecido globalmente. Essa espécie é nativa da região sul da Europa e também do Mediterrâneo, mas é uma espécie de nível de conhecimento global. Ademais, especula-se que a sua chegada em território brasileiro tenha acontecido por meio dos colonos portugueses. A salsinha é altamente reconhecida como uma planta aromática, e suas teorias traduzem que a sua origem tenha vindo da região do Mediterrâneo, tornando-se uma especiaria e rapidamente se espalhando por toda a Europa e também pelo mundo. Ademais, o coentro é conceituado como uma espécie originária da Europa e também do Oriente Médio, ao qual suas estimativas dizem que elas são cultivadas desde o ano 1000 a.C. No Mediterrâneo, o cultivo desse vegetal foi iniciado pelo Antigo Egito, no qual também existem menções bíblicas ao qual descreve esse alimento, traduzindo ele como algo sagrado. Como percebe-se, dentro do grupo das angiospermas, tem-se o clado das asterídeas, que é um grupo monofilético de plantas. Dentro desse clado, há de se ter a ordem das apiales, que englobam, a princípio, a família das apiaceias, completando assim a sua classificação filogenética. A princípio, as raízes das espécies da família das apiales têm como exemplo as raízes tuberosas, isso é, espécies que possuem raízes com habilidade de armazenamento de nutrientes. Um exemplo que podemos perceber sobre isso aqui é justamente a cenoura. Adiante, a gente tem o caule. As espécies às quais pertencem à família das apiales apresentam geralmente um porte herbáceo, assim como pode ser bianuais, anuais ou vivaces, sendo seu caule oco. Temos como tal exemplo a cebolinha. As folhas pertencentes às apiáceas apresentam geralmente um formato simples, apresentando uma mera semelhança a uma pena. Essas folhas apresentam uma distribuição alterna em redor do caule, podendo em alguns casos ter uma textura rígida, mas em outras bastante carnudas, tendo sempre estomas presentes. Algumas espécies dessas folhas, quando quebradas ou esmagadas, geralmente exalam um cheiro característico, visto que se trata de uma planta aromática, como, por exemplo, podendo ter a salsinha. As flores pertencentes à família das apiáceas são denominadas por serem hermafroditas, por vezes unissexuais, encontrando-se organizadas em inflorescências apicais, que se assemelham a uma única flor. Essas flores normalmente são pequenas, com cor branca, amarela ou rosa, possuindo assim um quantitativo de 5 sépalas, 5 pétalas e também de 5 estames. O fruto desse vegetal é classificado por ser um equisocarpo, possuindo a constituição rígida que se divide em duas partes, a quando a sua maturação, liberando assim duas sementes endospérmicas, que geralmente são dispersas pelo vento. E temos como exemplo também as sementes do funcho. A piacéia são classificadas primeiramente por serem espécies abundantemente distribuídas em áreas temperadas e montanhosas do mundo, especialmente no hemisfério norte.
Complementando, a família da Apiácea está distribuída predominantemente no norte temperado, com a maior concentração na região mediterrânea, Ásia Central, no norte ocidental da América. No entanto, essas espécies são distribuídas ao longo de todo o mundo, embora nas regiões trópicas possuam maior incidência. Nesse mapa, podemos perceber que as apiaceias são denominadas a princípio por ser uma espécie cosmopolita, isto é, espécies que possuem incidência ao longo de todo o mundo. Como podemos perceber na América Latina, possui incidência em quase todos os trópicos, na Europa, na Ásia, na África, praticamente em todas as regiões do globo. Essas espécies são classificadas por possuir um habitat natural em zonas temperadas, apesar de serem classificadas como espécies cosmopolitas. São denominadas também por possuírem um porte herbáceo, arbustivo ou arbóreo, assim como tem característico o seu caule em formato oco. O tamanho dessa espécie pode ser relativo, ao qual varia consoante a sua espécie. Tal família de vegetais eram conhecidos como Beliféria, isso porque eram compreendidos como beliferias, ou seja, plantas com inflorescência na forma de umbela. No entanto, os dois termos estão corretos. A família da apiácea possui uma exorbitante importância econômica por apresentar espécies alimentícias e condimentares, tais como a cenoura, salsa, erva doce e entre outros, e espécies especializadas em perfumaria como essência e bebidas alcoólicas. Além disso, fontes de gomas e resinas têm um grande uso medicinal como sedativo, antiespasmódicos, estimulantes e até venenos. Também, a família da apiácea é conhecida por apresentar alguns óleos essenciais, como na folha de moneno e linanol. Na preparação da minha cicata, eu acabei que utilizando o coentro como amostra desse meu experimento. Na preparação, eu acabei que optando por materiais mais simples, tais como eu utilizei 2 livros, papelão, folha de papel e esse papel preto em volvo. E coloquei um outro livro como contrapeso, para servir como suporte. Como resultado de mais de uma semana, a minha substância acabou ficando dessa maneira, perdeu bastante, a umidade dela ficou bastante sensível. Esse foi o resultado final. Esse foi um breve resumo esse cada. O vídeo em si vai estar postado em outra página. Desde já agradeço a todos e tenham um ótimo fim de semestre.